senta aí, refaz essa merda do jeito que eu quero, hein? Fica surtado. Annie Wilkes, você tem companhia. Estamos num caos. Babado, adoro. Preciso de um machado. É dedo no cu e gritaria. Entrego na mão de Deus. Meu Deus, preciso furar meu olho. Consegue entender a tensão que o Stephen King cria aqui? Não respondo por mim mesma. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. Hoje eu vou comentar sobre a minha experiência de leitura do livro Achados e Perdidos do autor Stephen King. Este livro faz parte da trilogia do Bill Hodges, que é uma trilogia de romance policial do Stephen King, e a primeira resenha já saiu aqui no canal do primeiro volume, que é o Mr. Mercedes, e o segundo volume é esse, Achados e Perdidos, e depois nós temos um terceiro volume que se chama O Último Turno. E essa leitura está sendo feita num grupinho de leitura coletiva do Lar da Agatha, então muito obrigada a todo mundo que participou. Um beijo, e nós vamos ler ainda o terceiro volume lá no nosso grupinho, e é uma experiência muito boa ter com quem compartilhar as impressões da leitura, os surtos desses livros. O Stephen King causou muitos surtos em mim com essa trilogia, pelo menos até o segundo volume, e vou comentar sobre isso agora. Antes de comentar sobre a história, eu quero falar sobre essa edição que eu acho muito linda. Eu amo a capa. A capa ela condiz com a primeira, né? Ela conversa muito com a primeira capa do volume, que é o Mr. Mercedes, que nós temos também aqui um guarda-chuva com sanguinho pingando em cima. E nós temos atrás um caminhão de sorvete que o Brady usa, né? Que também é ensanguentado. Aqui nós temos uma árvore ensanguentada. E nós temos um livro na capa, né? Esse livro ensanguentado com essa árvore são elementos muito importantes nessa história. E quando eu faço uma resenha aqui no Lar da Agatha, a parte visual é sempre muito importante pra mim. Faz parte da minha arte, faz parte da minha drag e faz parte desse canal. Pra Mr. Mercedes eu fiz uma Agatha sorveteira, com um pouquinho de sangue, um pouquinho divertida, mas justamente poder representar o lado do Brady, né, que era o grande vilão do livro, que era um sorveteiro. Era uma das profissões dele, onde ele se camuflava e tinha esse disfarce, né, de amigo da vizinhança, que ele sempre passa e ninguém jamais desconfiaria que o cara do sorvete, o cara que passava no carrinho de sorvete, era um serial killer, um psicopata perigosíssimo. Então eu achei aquela ideia bem interessante, por isso eu trouxe a Agatha sorveteira, e dessa vez eu queria trazer a Agatha leitora. Quem já conhece esse vestido meu, ele é mais antigo, ó. É um vestido de livros que eu fiz. Eu fiz ele para utilizar na Bienal do Livro de 2019, se eu não me engano. E ele complementa também com um chapéu de livros, mas eu não coloquei tudo porque pro enquadramento aqui ia ser muito difícil. E eu pensei assim, gente, como não reproduzir essa capa, né? Eu amo essa capa do livro ensanguentado, eu acho a coisa mais linda. E eu pensei, eu preciso fazer isso acontecer. E eu fiz, vou mostrar agora. Ai, com licença, deixa eu botar meu livro aqui pra vocês, tá? Achados e Perdidos do Stephen King. Eu fiz um livro pra mim, porque se o King tem um, eu também tenho. Bom, eu vou manter esse enquadramento de vídeo para que a gente possa deixar o meu livro aqui, o meu Achados e Perdidos ensanguentado, enquanto eu faço a resenha pra vocês. Então bora lá! Gente, eu queria ter escrito com mais convicção, né? Colocado de forma mais forte aqui o Stephen King Achados e Perdidos. Tava tudo muito assim, mas na hora que eu taquei sangue, apagou tudo. Não que apagou, mas se sobrepôs demais, é muito sangue. Ai, mas é porque assim, né, acontece. A ideia e o conceito é da onde? Por que esse olho também, né? Nesse livro nós temos bastante violência e nós temos bastante literatura. É uma mistura das duas coisas e o Stephen King faz isso com muita maestria. Esse livro me remete muito a Misery, né? Que foi o primeiro livro do King que eu li. Eu amo Misery, eu adoro a ideia de uma personagem psicopata, humana, que seja extremamente perigosa e ainda assim extremamente possível, né? Quando a gente trata de personagens que são tão humanos e tão fora do aspecto sobrenatural, que o Stephen King costuma usar em muitos livros de terror também, a gente tem uma coisa que pra mim é mais assustadora, porque o ser humano é o que há de mais assustador para mim.
Mas entrando aqui na história principal, vocês vão entender as referências de tudo que eu quis fazer na hora que eu contar essa história. Vou contar essa história sem spoilers, porque eu gravei também, não sei quando vai ao ar, mas eu fiz um vlog de leitura de Achados e Perdidos, porque eu também fiz de Mr. Mercedes, não sei se eu postei já o de Mr. Mercedes ou não. Nesse momento que eu estou gravando essa resenha, o de Mr. Mercedes eu ainda nem editei. Então, enfim, uma hora os vlogs saem, eles vão sair cheios de spoiler, então aqui vocês podem ficar tranquilos que essa resenha não vai ter nenhum spoiler grande do final da história ou coisa assim. Mas eu vou comentar muitos aspectos, vou comentar muitos personagens, e essa resenha não é pra aquela pessoa que não quer saber absolutamente nada sobre o livro. Porque tem gente que é assim, né? Fala, eu não quero saber nada desse livro. Então aí a gente não abre uma resenha, né? Porque né, algumas coisas terão que ser ditas. Mas nenhum spoiler grande e importante sobre a história, eu prometo. Lá no primeiro volume da trilogia, nós conhecemos o Bill Hodges, que é o nosso detetive, que vai desvendar essas coisas, que vai resolver esses casos e que vai tentar impedir esses vilões de cometer essas atrocidades. E aqui a gente já começa o livro sem o Bill Hodges, porque ele tem também a Holly como parceira. No primeiro livro a gente terminou mais ou menos assim, uma parceria entre ele e a Holly, e o Jerome também participou, ajudando ele muito, e os três formaram um triângulo improvável, né, de detetives amadores, ele não amador, né, mas os outros dois amadores, ele profissional, e solucionando o caso do primeiro livro. Aqui no segundo ninguém aparece logo de cara, a gente conhece novos personagens e a trama principal dessa história aqui. Nas primeiras páginas nós acompanhamos um autor que se chama John Rothstein. É John? Acho que é John. Porque fala-se muito sobre o nome dele daqui pra frente, depois do início, assim, então eu não lembro o primeiro nome, mas eu acho que é John Rothstein. E o Rothstein, ele tá acordando de madrugada com homens invadindo a casa dele e ele tá assim, putz grilo, o que tá acontecendo aqui? E aí ele descobre que eles estão lá pra assaltar ele, leva ele pra sala, aquela coisa assim extremamente assustadora e já violenta, eles já arrastam ele, já jogam ele, já dão uma porrada logo na cara dele, tipo, acorda, velho. E o John Rothstein já tá mais velho, ele é um autor bem mais velho, sei lá, uns 70 anos. E aí o John Rothstein tá lá na sala, sentado assim, e três caras mascarados estão fazendo esse assalto na casa dele. Ele é um autor muito famoso, então eles sabiam que ele teria um dinheiro guardado lá, segundo fontes que eles pesquisaram, e eles já estavam atrás dele há um tempo. E aí eles falam, ó, cadê o cofre? Precisamos do cofre, precisamos do dinheiro. E aí, enfim, eles acham o cofre, e aí você pensa, um assalto normal, não sei, talvez ele morra aqui e tal. Isso não é o ponto principal dessa cena inicial do livro. Aqui nessa cena inicial nós descobrimos um personagem muito importante, que é o Morris. O Morris é um dos três assaltantes, mas ele é diferente dos outros dois. Ele não está ali preocupado com o dinheiro que está no cofre, e o John Rothstein percebe isso, o que torna tudo ainda mais assustador. O Morris se apresenta como um fã número 1 do John Rothstein. Annie Wilkes, você tem companhia. E o John Rothstein fica tipo assim, como assim? Como assim? Você admira a minha arte e tal, eles estão num diálogo ali muito doido, e o Morris tira o capuz, e aí ele já sabe que, pô, se ele tirou o capuz, ele não vai me deixar vivo, né? Eu tô vendo o rosto dele nesse assalto, se ele quisesse sair e me deixar vivo, ele não ia mostrar o rosto dele hora nenhuma. E eles têm uma discussão calorosa sobre o final de uma trilogia que o John Rothstein publicou, que era uma trilogia do Jimmy Gold. E o Jimmy Gold é um personagem muito famoso dele, que foi muito grande no trabalho dele, na arte dele, no legado dele, mas já tem, sei lá, quase 20 anos que ele não publica mais nada. Ele se tornou um autor recluso e ele saiu da mídia, ele saiu de todos os lugares, ficou só lá na casa dele. E o Morris tava tipo assim, não é possível que em quase 20 anos você não escreveu nada, não é possível. E é isso que eu vim atrás. Eu não vim atrás do dinheiro, eu vim atrás do que tá dentro do cofre, que não é dinheiro. Ou seja, os manuscritos e todos os rascunhos e qualquer coisa que o John Rothstein tenha escrito nesses últimos, sei lá, 15, 17 anos. Em consequência disso, ele mata o autor. Isso é de início, primeiras páginas, então pequeno spoiler. Ele mata o autor ali, é o autor preferido dele, ele já mata o cara logo nas primeiras páginas, e ele foge com os dois caras, levando tanto todo o dinheiro que estava no cofre, que o Rothstein tinha muito dinheiro no cofre. Eles levam tudo, porque o cara não usava banco, essas coisas, ele estava recluso lá, num lugar afastado, então ele era daquelas pessoas que guardavam dinheiro debaixo do colchão, apenas uma expressão dele, ficava no cofre, mas ele era dessas pessoas. Então eles pegam tudo que tinha dinheiro, botam todos os manuscritos e
todo aquele livro dentro de uma mala e leva embora. A partir dali a gente tem uma coisa que, pra mim, essa conexão, não sei se é intencional, se não é, o que o King quis fazer, que não quis. Eu, como leitor do King, como alguém que ama ler Stephen King e como alguém que ama Misery, eu comecei por Misery, então era impossível pra mim não sentir uma relação ali de ideia de ter um fã número 1 que persegue um autor porque ele não está satisfeito com a obra, com o resultado da obra. E isso eu acho muito genial, porque o King pegou a mesma ideia, na minha opinião, lá de trás, que ele já executou há muitos anos atrás, e trouxe ela numa outra perspectiva, com outros personagens, dando desfechos diferentes e um encaminhamento diferente e levantando questionamentos diferentes. Aqui nesse livro, King vai deixar muito claro o impacto da literatura, e a gente vai ver isso ao longo dessa história. Isso aconteceu lá em 1978, então a gente está no passado, no início do livro, acompanhando o assassinato que o Morris fez de matar o autor preferido dele, que era o Rothstein, e ele conseguiu sair daquilo ali, fugiu com os caras, e ele ficou com todo aquele material. Ele não teve muito tempo pra ler aquele material, e ele ficou com medo da polícia pegar ele e tirar o material da mão dele. Ele precisava muito ler. Então assim, o foco dele era ler tudo que o Rothstein tinha escrito e não publicado ainda. Ele precisava, porque ele precisava muito, era algo assim urgente na vida dele, naquela mente psicopata. Então ele pega todo esse manuscrito com o dinheiro, bota dentro da mala, enterra num lugar. Caso a polícia pegue ele não tem nada em mãos, não vão conseguir incriminar ele, enfim, a mente dele tá funcionando assim. Ele pensa, vamos esperar um pouquinho a poeira baixar, eu vou aguentar aí uns 20 dias, 30 dias, depois eu vou lá e desenterro esse tesouro e vou me esbaldar com todo o material do Rothstein que eu tenho em mãos. E isso traz também a parte do ego e da arrogância dele e inúmeras coisas do Morris, né? Não só a parte psicopata do tipo de ser um assassino frio, mas também dessa coisa, ele tem um ego muito grande, ele quer ser o único que sabe aquela história, ele quer ser o detentor daquela história, ele quer descobrir se ali houve um desfecho diferente pro Jimmy Gold. O Jimmy Gold é o personagem do livro que ele tanto ama. E o Jimmy se tornou um personagem muito diferente, começou muito assim revolucionário no primeiro livro, causando e acontecendo e sendo imprudente, sendo inspirador, e aí ele terminou sendo domado, sabe, se rendendo à sociedade, ao formato comum da sociedade, e se casando, tendo filho, vivendo uma vida pacata, e ele tipo assim... Que merda é essa? O meu personagem não é isso, o Jimmy não é isso. O Rothstein tá louco se ele acha que eu vou aceitar que o Jimmy Gold se torne apenas isso. Então isso pra ele é inadmissível, né? Fica surtado. Isso me lembra o pessoal tudo chateado com o filme da Marvel no cinema. Eu acho sempre essa crítica muito válida. É uma crítica que também é feita no filme Pânico 5, não sei quem já assistiu, eu amo a franquia Pânico. E no quinto filme, que é o mais recente, né, desse ano, também existe uma crítica ao fandom, né, que é essas palavras em inglês, né, mas os fãs, né, a fanbase, assim, que é muito tóxica e que não aceita que as continuações, não aceita remakes, não aceita isso, não aceita aquilo, ainda mais com acesso à internet, né, a gente tem hoje aí um acesso ao Twitter, onde a gente pode expressar nossa opinião em massa, e a gente pode cair em cima de estúdios, de produtoras, a gente pode cair em cima de autores, a gente pode cair em cima dos artistas e falar, ó, não quero assim, não quero assado, que bosta que você fez, não fez do jeito que eu queria. E isso é basicamente uma parte da crítica que o Stephen King faz aqui, né? O impacto que a arte tem naquela pessoa que consome ela, né? Nessas pessoas que se dizem fã. E como isso pode tomar caminhos diferentes também, dependendo da índole da pessoa. Pessoalmente, eu acho isso muito incrível, adoro essa reflexão, adoro essa crítica, adoro esse pensamento, adoro essa coisa porque é muito real. Às vezes aqui, igual no caso do Stephen King, ele vai muito a fundo, e aí o fã foi atrás do autor e matou o autor porque ele estava indignado, e assim, são coisas que parecem muito loucas, você fala tipo, ai que loucura, mas eu acho que falta muito pouco para algumas pessoas no mundo, elas só não têm assim o acesso às vezes, né? Porque é uma indignação que a gente vê online tão grande quando o final de Game of Thrones não agrada o público que parece que eles vão pegar
os criadores da série vão matar eles mesmo, né? Tipo, vai fazer igual a Annie Wilkes, senta aí, refaz essa merda do jeito que eu quero, hein? É basicamente isso. Existe uma dificuldade muito grande também, enquanto público, de aceitar a obra como ela é. E essa linha tênue, né, de até onde vão as críticas, até onde vai a opinião, até onde a gente pode se expressar e aonde é cruzar isso. Porque a violência explícita, como aqui no caso do Morris, né, de chegar até lá e matar o autor com um tiro na cabeça, olha meu sanguinho aqui, meu olhinho. Eu acho que essa ideia do tiro no olho foi o que eu consegui tirar de algumas mortes aqui no livro. Eu queria estar representando um pouco dessa violência, não só no livro sangrento, mas também na minha make, por isso meu sanguinho aqui. Eu acho que, bom, eu só incluindo os meus conceitos no meio da resenha. Eu acho que essa violência extrema, ela pode sim representar muitos questionamentos e nem sempre a gente vai chegar até esse viés. E esse não é o único ponto de ultrapassar o seu direito de expressão, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente ofende, diminui uma arte, diminui um artista simplesmente porque a gente não concorda com aquilo que a gente recebeu. Isso é muito complicado, porque assim, a gente tem também o direito de se expressar e de opinar, mas nem todo mundo vai fazer isso de uma forma consciente, nem todo mundo vai fazer isso de uma forma assertiva, nem todo mundo vai fazer isso de forma respeitosa. E infelizmente a internet possibilitou essa terra de ninguém, onde todo mundo se expressa como achar melhor. E o Stephen King aqui já flerta com essa ideia, ele já fala sobre isso, de como um fã pode reagir a uma obra, porque isso não é uma coisa nova, né? Uns fãs não gostarem da obra não é uma coisa que aconteceu quando a internet surgiu. A internet só dá, acho que, mais vazão a isso, apenas dá mais espaço, possibilita um acesso maior, uma voz a mais. Mas enfim, a história se passa muito tempo antes. Então dentro dessa discussão a gente tem o Morris ali que guardou o tesouro e fala: uma hora eu vou chegar ali e vou consumir todo esse conteúdo. Mas aí vem um spoiler pra você, pequeno, que eu falei que não ia dar grandes spoilers, mas é impossível não falar pequenos spoilers, coisas que acontecem no início do livro. Mas o Morris acaba preso, ele vai preso e ele não vai conseguir ler aquilo ali. E ele vai ficar mais ou menos uns 30 anos preso. A gente sabe disso porque a gente vai acompanhar duas linhas do tempo aqui. A gente vai acompanhar 1978, quando ele cometeu o crime, e depois a gente vai acompanhar dali até os tempos atuais, que é o momento em que ele saiu da prisão, né? Então a gente vai acompanhar todo esse processo dele na cadeia, que é muito incrível. O Morris é um personagem muito forte na história, muito presente, e ele é muito marcante, e ele é um vilão muito assustador pra mim. Pra mim, o Morris ele é mais perigoso e mais assustador que o Brady no primeiro volume da trilogia, né, no Mr. Mercedes, porque o Brady já é nojento, já faz coisas horríveis, mas eu tenho uma sensação de que o Morris ele é mais violento e ele é mais instável, ele é mais impulsivo, e tudo isso torna ele mais perigoso no meu ponto de vista, porque ele é capaz de fazer absolutamente qualquer coisa a qualquer momento. Irritou ele, tipo, ele não vai bolar um grande plano como o Brady faria. Ele vai simplesmente catar uma faca aqui perto, qualquer coisa que ele tiver perto ele já vai tentar te degolar, te despedaçar, porque ele é extremamente violento e ele é extremamente impulsivo. Então eu acho isso muito mais assustador nele. A gente vai acompanhar toda a jornada dele lá, como foi o processo dele preso e longe. O tempo inteiro que ele tá preso, ele tá assim: meu Deus, meus manuscritos estão me esperando. Meu Deus, meus livrinhos estão me esperando. Rothstein deixou um tesouro pra mim. Ai, ninguém pode mexer. Meu, está guardado, selado, e eu vou consumir na hora que eu sair daqui. Corta pra 2010. Logo nos primeiros capítulos a gente vai de 1978 pra 2010. E 2010 nós não vamos acompanhar direto o que aconteceu com o Morris. Não, a gente ainda tá... Quando a gente voltar no Morris, que fica nessas trocas de tempo, né? Morris ainda tá lá no passado, vivendo todas as coisas dele. A gente vai acompanhar todo aquele processo enquanto a gente acompanha em 2010 o Peter Sobbers. Não vou nem tentar falar esse sobrenome de novo porque eu não sei pronunciar, mas o Peter, ele é um menino muito novinho, tem mais ou menos ali o que, uns 13 anos, e ele está morando coincidentemente na mesma casa que o Morris morou lá na década de 70, né? É a mesma casa, a casa ficou, enfim, vai alugando a casa, não tem ninguém morando lá, ele tá preso, enfim. E ele mora com a família dele ali. Aí mora ele, o pai, a mãe e uma irmã pequenininha.
E a gente tem agora o Stephen King faz uma coisa que eu amei nesse livro, que é a ligação entre o primeiro e o segundo, que é muito legal. Como que ele ia eu fiquei pensando, como que ele vai conectar Mr. Mercedes ao Achados e Perdidos, sendo que quando a gente começa o livro, a gente começa numa história totalmente diferente. E ele consegue fazer isso de uma forma muito convincente e também uma forma muito, como vou dizer, conveniente de colocar as conexões, mas é uma forma que convence muito e que é muito interessante. A gente descobre que o pai do Peter, né, que tem apenas seus 13 aninhos ali, o pai dele é uma das vítimas do massacre de Mr. Mercedes, né? Então, quando o Brady pegou o Mercedes da Trelawney lá no primeiro livro, no início, né, e atropelou a galera toda esperando por emprego na porta do auditório lá para poder conseguir emprego, o pai dele estava nessa fila. O pai dele não morreu, mas o pai dele foi uma das vítimas de atropelamento e ficou com um dano físico muito grande. Essa invalidez temporária que ele ficou ali causou uma destruição muito grande na família, porque é uma pessoa menos com renda, não tinha como ele conseguir um outro emprego, foram despesas muito grandes, eles passaram por um momento muito complicado financeiro, e o Peter e a irmã presenciaram muito do sofrimento dos pais e da dificuldade que eles estavam de lidar com a situação. E eles começaram a brigar horrores, aí fica aquela briga de pai e mãe e as crianças assim, ai, pelo amor de Deus, estamos num caos. E nesse momento o Peter, perto de casa, num terreno que tem do lado da casa dele, que ele tá lá espairando a mente dele, ele vê um negocinho assim debaixo de uma árvore, olha aqui, ó, a árvore com uma raiz assim, ele vê um negócio ali, que negócio é esse? Ele vai mexer, é um baú, aí ele, meu Deus, um baú, vamos desenterrar. Quando ele desenterra esse baú, ele descobre exatamente o baú do Morris. Não tinha apenas todos os manuscritos do Rothstein, como tinha também todo o dinheiro que eles roubaram. Falo eles porque o Morris roubou isso com mais 2 pessoas, né? Vale lembrar que ele tinha os seus cúmplices. E quem são esses cúmplices e o que acontece com eles, você vai ler e vai descobrir, ó, babado, adoro. O Peter descobre aquilo e aí quando ele vê aquele dinheiro ele pensa, meu Deus, essa é a hora de resolver os problemas aqui de casa, porque vejo que claramente os meus pais estão brigando por dinheiro e agora eu tenho como solucionar isso. Ele não sabe primeiro o que fazer e de repente a ideia vai surgir na mente dele e ele começa a executar. Não vou dar detalhes porque aí você vai descobrir na sua experiência de leitura, mas o Peter vai dar um jeito de usar esse dinheiro para poder resolver a vida financeira da família dele e falar, vamos diminuir os problemas dessa família? Vamos. Só que no meio disso, ele descobre os livros do Rothstein, né? Os diários, os manuscritos, aquelas coisas todas, e ele fica, tipo, deslumbrado. E aí a gente tem um outro fã número 1 do Rothstein. Porque os anos se passam, a gente vai lá pra 2013, 2014, onde o Peter já tá com 16, 17 anos. E aí nessa idade ele já leu tudo que ele tinha pra ler do Rothstein, ele já leu tudo que tinha sido publicado e o que não tinha sido publicado, porque ele era a única pessoa que tinha acesso. Já ajudou a família dele a sair do buraco. Então a gente tem ali uma parte bem legal que é a construção de um leitor fã de um determinado autor, que é o caso do Peter, né? A gente descobre o quanto Rothstein influencia na vida dele através da sua escrita, o quanto as obras dele influenciam na vida desse rapaz, e isso é muito incrível, porque a gente tem tanto o Morris, que é o lado psicopata, que é o fã, que vai por um caminho muito complicado, muito horrível, a gente tem também o Peter que vai por um caminho muito grandioso, muito benéfico e saudável, mas os dois sendo fãs número 1. Isso tem até aqui atrás no livro, que é bem legal, que é essas frases que eles colocam, né? Mas tem uma que é assim, ó. Uma história sobre o poder da literatura de mudar vidas, para o bem, para o mal, para sempre. E isso é muito legal, porque a gente tem 2 personagens fazendo esse paralelo, que tem as suas vidas modificadas para sempre pela obra do Rothstein, mas cada um seguindo num caminho. Sim ou não? Vamos descobrir mais no final, porque o Stephen King é o quê? Impiedoso. Aí lá na frente no livro, quando a gente já está lá pra 2013, 2014, né, que o Peter já tá nos seus 17 aninhos, no ensino médio, quase indo pra faculdade, ali a gente tem o momento em que tudo vai se desencadear, tudo vai se encaixar,
tudo vai entrar num ritmo extremamente frenético. Até aqui a leitura já é muito deliciosa, porque acompanhar todo esse processo é muito bom. O Stephen King sabe construir personagens de forma muito incrível e de forma que a gente se apega a eles, mesmo que não se apegue de uma forma boa, como é o caso do Brady, como é o caso do Morris, que são os vilões, mas a gente consegue, assim, eles são cativantes porque eles são grandes vilões. Eles são vilões bem construídos e eles são vilões muito possíveis de existir. São pessoas muito ruins, mas que são possíveis de existir, sabe? E isso é muito interessante pra história. Isso mantém a gente ali preso e mantém a gente muito interessado. E aí a gente tem o retorno do Bill Hodges com a Holly e o Jerome, personagens aparecendo. A gente descobre como que o Peter vai ser vinculado, né? Como que a história dele vai se entrelaçar com o do Bill Hodges e como que o Bill Hodges vai entrar nessa história pra fazer alguma investigação, pra poder tentar solucionar alguma coisa, porque é isso que a gente já espera, né? Mais uma aventura de Bill Hodges, né? O detetive precisa solucionar alguma coisa e como que ele entra nessa história. E é isso que a gente vai descobrir através do Peter. O Peter tem um probleminha aqui. O que acontece? Ele já tirou a família do buraco, mas passaram-se anos desde que ele pegou esse dinheiro e ajudou a família. Agora é aquele negócio. A fonte seca e a gente passa a precisar de mais. A gente se acostuma com esse dinheiro, a gente se acostuma com aquela renda e na hora que ela acaba, por mais que ela tenha nos tirado do sufoco por um tempo, a gente parece que usa ela como uma muleta mesmo, né? E depois disso, o Peter não sabe como que a família vai andar com as próprias pernas sem esse dinheiro. Ele quer que a irmã dele estude num colégio melhor, porque é o sonho dela e tal. E ele pensa, putz, eu tenho todo esse material do Rothstein aqui. Então eu preciso, sei lá, achar uma forma talvez de vender isso e conseguir um dinheiro e pagar os estudos da minha irmã. E aí você pensa, poxa, que nobre, né? Ele tá pegando uma coisa roubada, né? Que não pertence a ele. E de um autor que já até morreu e vai querer fazer uma graninha ali pra ajudar a irmã dele pra estudar num lugar melhor. Ai, que coisa mais nobre. Tudo isso é muito complexo porque o Stephen King sabe colocar isso muito bem. Os personagens não são totalmente perfeitos. Eles não são tipo, o bonzinho, o mocinho, ele só acerta, ele não faz nada de errado. E não é isso, o Stephen King ele usa aquela área cinza, né, que não é só preto e branco nas situações e no comportamento e na essência desses personagens. Eles têm suas falhas, seus vacilos, isso é muito bom. E ali nessa construção de caráter do Peter, ele ainda bota acima do que é certo ou errado, ele bota as necessidades da família, algo que a maioria das pessoas fariam, acredito eu. Então ele vai atrás de alguém que possa comprar isso na clandestinidade, porque não dá pra ele simplesmente anunciar no Mercado Livre e falar, oi gente, tô vendendo as obras roubadas daquele autor que foi assassinado, sabe? Tô vendendo aqui, ó, por favor comprar. Não pode fazer isso. Então ele descobre um cara que é um tremendo de um trambiqueiro perigoso, mas que é um cara que possivelmente vai conseguir, né, um comprador em potencial para esse material que ele queria vender. E esse cara é o Andrew Halliday. A gente já conhece o Andrew lá de 1978, de quando o Morris fez o plano de roubar o Rothstein e tal. E a gente sabe que o Andrew já estava ciente de que aquilo aconteceria. Não da mesma, ele não tem a participação ativa no roubo, mas assim, ele sabe de toda a história. Ele é a pessoa para quem o Morris correu depois de cometer aquele crime. Correu até ele para demonstrar, falar, olha aqui, olha o livro que eu tenho aqui. E aí tem uns Molensky que chamam, que é o caderno caríssimo que o Rothstein usava pra escrever. Ele olha esse Molensky, acho que é Molensky que chama, não sei. Olha esse caderno chiquérrimo aqui, você sabe, né, de quem que é isso. Ele tipo, guarda essa merda que se alguém ver eu vou preso junto com você, sendo eu, mesmo que eu não tenha cometido esse crime. Então bora guardar isso daí. E ele fala pro Morris na época, né, ele fala, olha, é impossível vender isso agora, o autor acabou de morrer, acabou de ser roubado, ninguém vai querer botar a mão nisso nesse momento. Mas a gente guarda isso daí por alguns anos, espera a poeira baixar e aí a gente consegue vender. E aí, aí acontece toda a confusão, o negócio fica debaixo da terra, o Andrew nunca mais viu aquilo também, porque o Morris sumiu com todo o material, ele nem sabe o que aconteceu, enfim, depois acho que ele descobre que o Morris está preso, são detalhes. O que acontece é que o Morris ficou esse tempo todo preso e o Andrew seguiu a vida dele vendendo livros na clandestinidade. Peter vai atrás dele, tenta vender, e é então ali que tudo desenrola. Por quê?
Peter está tentando vender uma coisa que não pertence a ele e tentando fazer isso para melhorar a vida da sua família, garantindo um estudo melhor para sua irmã. Isso aos 17 anos. Neste exato momento, Morris está saindo da prisão. Então Morris está saindo assim, meu Deus, finalmente os refrescos. Saindo daqui, eu vou direto lá buscar os meus livros, vou pegar uma limonadazinha, ó, e vou ler tudo, porque eu vou ser a primeira pessoa a ler absolutamente tudo do Rothstein que nunca foi publicado. Mal sabe ele que aquele material já não está lá e que outra pessoa já leu tudo, já consumiu tudo aquilo na frente dele. Consegue entender a tensão que o Stephen King cria aqui? Você lendo o livro, você sabendo o que o Morris é capaz de fazer e o quanto ele é obcecado por essas obras e o quanto ele é obcecado pelo ego dele também de ser o primeiro a ler, de ser o único detentor daquela obra, do quanto aquilo pertence a ele na mente dele, sabe? Uma coisa íntima, e assim, ele não consegue tolerar a ideia de alguém tocar naquilo antes dele. E você imagina ele sair da cadeia. Eu só fiquei pensando assim, mano, na hora que essa criatura sair da cadeia e descobrir que o Peter mexeu nisso, puta que o pariu. Então o Stephen King cria aqui uma tensão incrível, porque o Andrew, ele não vale nada, então ele vê um garoto de 17 anos com todo aquele tesouro na mão, que são as obras do Rothstein, e ele pensa, vou pegar esse garoto e vou dar um jeito nele, duvido que esse garoto não vai conseguir ganhar alguma coisa com isso, eu vou ganhar a maior parte disso daí com toda certeza. Planeja, tipo, sei lá, vender por uma fortuna e pagar uma mixaria pro menino, porque o menino não tem experiência, não sabe o quanto aquilo vale. Então ele é um pilantra que vai fazer um inferno da vida do Peter, ao mesmo tempo que o Peter tá assim sofrendo na mão do Andrew ali por causa da possível venda dos livros. A gente tem o Bill Hodges começando a investigar, porque a irmã do Peter, ela é amiga da irmã do Jerome, então tem isso, a conexão é feita através disso, né? Nós temos a Barbara Robinson, é Robinson o sobrenome? Acho que sim, que é a irmã do Jerome, né, que no primeiro livro ela foi pro show, no final com a mãe, enfim, quem leu o primeiro livro sabe. E aí a gente tem a Barbara sendo uma amiga muito íntima da irmã do Peter, que eu não lembro o nome da menina agora. E aí, vamos dizer que é Tina, se não for me desculpem. Mas aí a Tina é muito amiga da Bárbara, e então a partir dali ela fala, meu irmão tá muito estranho, meu irmão não tá legal, e pede ajuda da Bárbara. A Bárbara, eu conheço uma pessoa que pode ajudar, e se chama Bill Hodges. E aí o Bill Hodges acaba entrando nessa coisa. E toda essa forma como tudo acontece é muito frenética. O Stephen King não é conhecido por ter a escrita mais fluida de todas? Não. Ele é conhecido por ser um pouco prolixo? Talvez. E aqui nesse livro, ele dá a quantidade, tanto no Mr. Mercedes quanto nesse aqui. Ele dá a quantidade perfeita de profundidade e nos personagens, na ambientação, na história, suficiente para você ficar ali completamente imerso naquele ambiente, naquela fantasia daquilo que tá acontecendo, naquela ficção ali. Ele te dá material suficiente e ainda assim de uma forma muito prazerosa de ler. Então não é um livro que eu considero maçante de forma alguma, é um livro muito gostoso e com uma escrita muito envolvente. Ele é bem amarradinho, a história é muito bem contada, porque o Stephen King é excelente em contar histórias. Eu sou muito cadelinha do King. E no momento que mais ou menos no meio do livro pra lá, assim, que a gente já tem o Morris saindo da cadeia, dando pra descobrir o que aconteceu com as coisas dele, que tava enterrada lá, que ele roubou, que ele matou pra conseguir. E a gente saber o momento em que o Peter está numa briga com o Andrew e o Bill Hodges ali cercando aquilo, tentando entender o que tá acontecendo pra tentar ajudar esse garoto de alguma forma. A partir dali é dedo no cu e gritaria, é desespero, é o Stephen King botando você na beira do seu assento, é você desesperado lendo isso. Eu me lembro de surtar completamente do meio pro final, pra lá eu falei, entrego na mão de Deus, meu coração já foi, minha situação cardíaca já está fora do normal. E eu simplesmente devorei esse final de livro. Não vou dar spoilers, obviamente, do que acontece, mas vou dizer que acontecem coisas muito impactantes. No meu vlog eu vou comentar. Nossa, nossa, nossa. Isso aqui, ó, representa tanto um assassinato do começo, quanto uma violência, uma outra situação que acontece mais no final também.
E posso dizer que, ai, cadê? Pronto, eu tenho também o meu machado. Ai, que eu sou muito... Sou uma drag queen de acessórios, tá? Eu gosto de fazer tudo. Tipo, ai, vou fazer não sei o que, preciso fazer um acessório. Eu fiz uma performance que eu precisei de um machado. Quem me acompanha nas minhas redes sociais viu que eu performei Pink Bjork numa festa. E aí eu fiz uma performance... Agatha Assassina matando a machadadas, inspirada em Annie Wilkes também. E aqui a gente tem também um vilão que vai usar uma machadinha para poder cometer crimes. E essa machadinha sangrenta representa uma parte do livro também. Eu amo que eu vou lendo, fico, meu Deus, preciso de um machado. Meu Deus, preciso de um livro sangrento. Meu Deus, preciso furar meu olho. E aí, tipo, as minhas ideias vão acontecendo e eu preciso depois transformar tudo isso nisso aqui que vocês estão vendo pra poder fazer resenha. Eu não consigo só sentar aqui e falar do livro. Às vezes eu faço. Não vou dizer que eu não consigo, porque... eu já fiz isso. Mas assim, ai, meu livro caiu. Então eu já vou lendo e já pensando em tudo que eu quero fazer. E eu me sinto extremamente inspirada. E isso é muito gostoso pra mim enquanto artista. E o Stephen King faz isso muito bem comigo. Ele me alimenta horrores artisticamente. E não, no final ele não me deixou tão insatisfeita a ponto de eu ir atrás dele nos Estados Unidos e enfiar uma machadada nele. Mas se ele fizer isso no terceiro livro da trilogia, não respondo por mim mesma. Ai, que vontade de contar todos os spoilers, mas não vou fazer isso aqui, não posso, não é a proposta desse vídeo. Vou segurar a minha periquita. Bom, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham ficado interessados em ler essa trilogia. Esse é o segundo volume. Eu achei o Achados e Perdidos melhor do que Mr. Mercedes. Eu tava assim, ai, Mr. Mercedes é perfeitinho, porque eu tinha lido há uns 6 anos atrás, mais ou menos. E aí eu reli agora, então achei ele muito especial, porque é o único que eu li 2 vezes da trilogia. E esse estava lendo pela primeira vez e eu falei assim, ah... Mr. Mercedes é especial pra mim, né? Muito melhor, achei muito melhor. Achei muito mais interessante, a proposta mais cativante, o tema mais interessante também, mais envolvente. Eu amei a parte literária, amei o vilão, porque é péssima pessoa. Mas assim, eu gosto desse perigo sendo construído de uma forma convincente pra mim. Eu fiquei assustada, na hora que o Morris... Gente, se eu tivesse que escolher dar de cara com o Morris ou dar de cara com o Brady, eu ia preferir dar de cara com o Brady. Eu ainda dava conta dele, entendeu? Não ia perder tão fácil assim, mas o Morris, eu acho que eu ia só ficar em choque se eu desse de cara com ele e ele ia me matar em 3 segundos. Então assim, eu preferia estar bem longe do Morris. E eu acho que essa sensação de urgência, de perigo que o vilão tem nesse livro aqui, funcionou muito bem pra mim. O King é muito imprevisível, então a gente não sabe o quanto ele vai fazer, tipo, uma história bonitinha, com um final feliz, pra gente ter o encaminhamento pro terceiro livro. A gente não sabe o quanto isso é possível com Stephen King. Quem lê King sabe que é possível que no final seja muito trágico e as coisas deem muito errada e que a gente sofra horrores lendo. Então eu já estava assim, desesperada no final e posso dizer que o King entregou tudo. Eu adoro quando tem coisas dramáticas acontecendo, quando eu choro lendo, quando eu fico desesperado, eu adoro tudo isso. Então eu posso dizer que eu amei esse livro aqui. Se você não me conhecia, descobriu esse canal agora, por algum motivo você viu esse vídeo em algum lugar, viu alguma coisa chamando você pra cá, então conheça o canal, conheça todos os vídeos que tem aí, tem muita coisa no Lar da Agatha e muita coisa diferente uma da outra. Eu faço looks diferentes, eu falo de temáticas de livros diferentes, eu acho que eu sou uma leitora muito versátil e sou uma drag queen versátil também, que eu apresento várias coisas diferentes. Tem performances, tem declamação de poesia, tem muita coisa. E tudo que vocês veem que eu crio, e aqui as minhas páginas mexem, tá? Caso você esteja se perguntando, sim, as páginas tem páginas no meu livro gigante. E eu escrevi tudo aqui embaixo da minha mão, fiz tudo à mão. E, enfim... todo esse processo das coisas que eu crio, eu mostro para os meus apoiadores. Então se você gostou da minha arte, ficou interessado e quiser me apoiar, eu agradeço muito porque eu sou uma artista independente e eu não consigo fazer tudo sozinha. Meus apoiadores fazem um cadastro a partir da plataforma Apoia-se, que tem link aí abaixo nas descrições. E lá, a partir de R$5 mensais, você já participa do nosso grupinho no WhatsApp, que é um grupinho onde eu conto toda a fofoca, falo bastidores de tudo, explico as minhas ideias, mostro como que as coisas são feitas no momento em que eu estou
estou fazendo. Já vou tirando foto, fazendo vídeo, mandando lá no grupo. O pessoal viu a construção desse livro todinha, o pessoal já sabia o que eu ia fazer, o pessoal já sabe tudo antes da hora. Eles têm acesso em primeira mão e tem material que eu ponho lá, foto, vídeos de bastidores, construção das coisas, que ninguém mais vê, que eu acabo não compartilhando às vezes. Alguns eu compartilho depois de um tempo, outros não. Os meus vestidos são feitos por mim, então o pessoal também vê a parte de costura, enfim. Os apoiadores acompanham todo o processo do Lar da Agatha. Essa é a principal recompensa a partir de R$5. Mas a partir de R$10 mensais no apoio, você também concorre a sorteio mensal de livro. Então, para crescer o meu canal, para eu conseguir equipamentos melhores, produtos melhores e produzir as coisas que eu uso, tudo no meu cenário, tudo na minha apresentação, eu conto com a ajuda dos apoiadores porque, né, assim a gente consegue aos pouquinhos, no trabalho de formiguinha, todo mundo junto, produzir um canal ainda maior e ainda mais completo e ainda mais exótico aqui no YouTube. Dê também uma olhadinha nas minhas redes sociais, meu Instagram, Twitter, enfim, meu Scoob, lá eu posto tudo que eu tô lendo, eu mantenho meu Scoob atualizado, no Instagram eu posto as fotos com as coisas aqui, poso de uma forma bem bacana, mostro o look completo, mostro os meus acessórios, o cenário, então você consegue ver tudo em vários ângulos, diversas formas lá nas minhas redes sociais também. Tem um link aí abaixo para comprar esse livro ou qualquer outro livro que você quiser comprar através da Amazon. E fazendo isso com o meu link aqui nas descrições, que tem nas descrições de quase todos os vídeos aqui do canal, você me ajuda com uma pequena comissão sem acréscimo nenhum para você. Então é outra forma de apoio e sem nenhum real do seu bolso. Olha que bacana. Nem R$1 a mais, né? Porque quando você vai comprar livros, obviamente você já vai gastar uma graninha ali. Mas você consegue ajudar o Lar da Agatha dentro da sua compra sem acréscimo nenhum. Olha, isso é muito bacana. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima.